Olá, saudações a você que me ouve ou que me assiste nesse momento. Me permita uma rápida apresentação. Obrigado, antes de mais nada, pelo seu play. Meu nome é Léo Lopes, eu sou radialista profissional da voz há 20 anos. Há 17 anos eu trabalho com podcasts, produzo o Radiofobia Podcast desde março de 2009 e há 14 anos eu tenho a minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia, que assina a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ, entre muitos outros. E agora eu estou começando esse novo projeto chamado Taquinobori Podcast. E eu quero, nesse trailer, explicar um pouco para você o que é esse novo projeto e como foi que esse projeto nasceu. Em 2022, a Lana Távora, uma querida amiga que trabalhava comigo aqui na Radiofobia Podcast Multimídia, ela fez uma pesquisa no ChatGPT procurando indicações de podcasts que falassem sobre desenvolvimento pessoal. Na ocasião, o GPT passou para ela ali algumas recomendações e entre essas recomendações veio uma recomendação muito curiosa, que é essa daqui, um podcast chamado Revolução Pessoal, supostamente apresentado por mim com a seguinte descrição. Apresentado por Léo Lopes, o podcast Revolução Pessoal busca inspirar e motivar os ouvintes a promoverem mudanças positivas em suas vidas, abordando temas como autoconhecimento, propósito e desenvolvimento pessoal. Muito bem, só que esse podcast nunca existiu. O nosso querido ChatGPT alucinou e deu essa sugestão para a Lana de um podcast que eu nunca produzi. Mas o que nem eu, nem a Lana, nem o ChatGPT sabia é que naquele momento uma semente estaria sendo plantada aqui na minha cabeça e, por que não, também aqui dentro do meu coraçãozinho podcaster. Por quê? Antes de ser podcaster, eu fui, antes de ser locutor também, né? Antes de ser podcaster, antes de ser locutor, eu fui sacerdote, exatamente. Durante 12 anos, eu fui sacerdote da Igreja Messiânica, que é uma religião de origem japonesa, e eu era um ministro. Eu ainda sou, na verdade, não praticante, afastado, digamos assim, das atividades, mas eu era um missionário. Eu tinha as minhas atividades de cuidar de comunidade, de cuidar de pessoas. Foi por conta da Igreja Messiânica, foi por conta da minha atividade pastoral, sacerdotal, que eu estudei japonês, que eu fui morar no Japão, que eu tive toda a minha experiência internacional no Sri Lanka, na Bolívia. Eu passei 3 anos no Japão. Eu fui formado em japonês graças aos estudos que eu tive lá dentro, né? E no Sri Lanka, por exemplo, durante 6 meses, eu ajudei a cuidar da comunidade lá. Na Bolívia, eu fiz atividade também de difusão internacional. E eu tenho esse meu pé, esse meu coração, esse meu sentimento na atividade de, vamos dizer assim, tentar cuidar das pessoas, tentar ajudar as pessoas de alguma maneira. Me desliguei profissionalmente dessa função em 2005, desse trabalho em 2005, porque eu era ministro de carreira, e a partir daí fui trabalhar como tradutor e intérprete na sociedade, fiz o meu curso de rádio em 2006, então há 20 anos eu tirei o meu DRT de radialista, e aí eu tenho, então, hoje, atualmente, a minha carreira, que já tem 17 anos aí no podcast, 14 anos aqui na empresa. Acontece que eu nunca deixei de querer fazer alguma coisa de uma maneira, digamos assim, mais positiva, trazer um conteúdo mais positivo. E, ultimamente, a gente tem visto que, principalmente na internet, eu acho que como reflexo também do mundo, do que as pessoas passam, as pessoas estão extremamente agressivas, as pessoas estão extremamente negativas, as pessoas estão extremamente reativas. Todo mundo ataca todo mundo a todo momento. Na internet, então, nem se fala. Você não conhece a pessoa e você já ataca a pessoa. Você está sempre na defensiva. Claro que é um reflexo do mundo que a gente vive, mas é algo que me incomoda bastante. Por que que tudo tem sempre que ser
tão negativo, por que as pessoas são tão reativas assim. E eu sempre tive a vontade de, quem sabe, um dia fazer algo que despertasse um pouco mais de positividade, que inspirasse as pessoas a viverem a sua vida de uma maneira mais plena, a serem seres humanos melhores, a cada dia uma versão melhor daquilo que foram até ontem, né? Então hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, numa evolução diária da gente ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu, como companheiro, né, como esposo, como pai, como filho, como profissional, como podcaster, como é que eu posso melhorar a cada dia? E nada mais eficiente, digamos assim, para a gente se tornar pessoas melhores do que trazer o exemplo de pessoas que tiveram grandes superações nas suas vidas. Pessoas que superaram grandes dificuldades, grandes doenças, grandes problemas financeiros, grandes problemas de conflito. E por que não trazer um conteúdo positivo? E foi aí que em 2022, essa resposta do ChatGPT para Lana me fez pensar em, quem sabe, um dia começar um podcast que tivesse esse objetivo. Revolução Pessoal, que foi o nome que o GPT deu para Lana ali na ocasião, foi um nome que eu até pensei em utilizar para esse projeto durante algum tempo. Mas aí eu me lembrei dessa lenda oriental, original da China, mas que também é muito adotada pelos japoneses, que se chama Koi no Takinobori. Koi é isso aqui, é a carpa japonesa, né? Nishikigoi, essa carpa, tradicional carpa japonesa, ela é koi. E qual é a lenda em si? Que quando a carpa conseguisse, pelo próprio esforço, nadar uma cachoeira até a parte de cima, né, nadar cachoeira acima, ao escalar essa cachoeira e chegar no topo, como recompensa pelo esforço, a carpa se transforma em um dragão. Essa é a lenda Koi no Takinobori, que inclusive eu tenho tatuada nos braços aqui. Num braço eu tenho a carpa, no outro braço eu tenho o dragão. E eu sempre gostei muito, por razões óbvias, pelo meu relacionamento com o Japão, eu sempre gostei muito dessa lenda. E aí, pensando, falei, então, vou batizar o projeto de Takinobori. Um programa que vai ser publicado em vídeo no Spotify e no YouTube e em áudio nas demais plataformas, no qual eu vou trazer pessoas aqui, vou entrevistar, vou conversar com pessoas que vão compartilhar comigo e com você as suas histórias de vida, para que a gente tenha, através desses relatos, através dessas histórias, que a gente tenha mais positividade, traga mais positividade e mais inspiração para as nossas vidas. Então, começa a partir de hoje esse projeto. Em alguns dias você vai encontrar aqui, onde você está me ouvindo ou me assistindo hoje, o primeiro episódio. Esse aqui é o nosso trailer de apresentação. Você vai encontrar o primeiro episódio e a minha intenção é trazer pelo menos uma vez por mês uma nova pessoa, uma nova história para a gente compartilhar positividade e inspiração aqui na internet e tentar, quem sabe, inverter um pouco dessa polaridade negativa que atinge a gente todos os dias, transformar o que a gente chama de círculo vicioso, né? Onde uma pessoa faz algo negativo para outra, que acaba chutando a outra, que acaba xingando a outra, para um círculo virtuoso, aonde uma pessoa que teve um bom exemplo acabe levando essa história para alguém, acabe ajudando, fazendo com que essa pessoa saia também de uma situação difícil e consiga ter mais positividade na sua vida, e assim como a carpa, assim como a koi que sobe a cachoeira, né? Taki, koi é a carpa, taki é cachoeira, nobori vem do verbo noboro em japonês, que é escalar, subir. Então koi no takinobori, assim como a carpa, ao chegar no topo da cachoeira, se transforma em um dragão, que a gente consiga também, ao superar esses obstáculos, ao aprender com o exemplo da história de outras pessoas, a gente consiga também nos tornar pessoas melhores. Hoje, um pouquinho melhor que ontem, amanhã, um pouquinho melhor que hoje. Então, eu agradeço você pelo seu play, eu agradeço você por ter me acompanhado até aqui e te dou as boas-vindas para o Takinobori Podcast.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.